Fala pessoal do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Futsal Esporte Clube, mais uma edição do nosso Futsal Esporte Clube. 31ª reunião, né? Hashtag 31ª. E cada vez mais convidados especiais, convidados que contribuíram, que contribuem, que ainda contribuirão, né? No porvir aí da modalidade, na nossa sala aqui de bate-papo. E hoje o bate-papo é com um dos monstros aí da nossa modalidade do futsal brasileiro e mundial, o Henrique, né? O jogador Henrique, jogador do Gecrona, né? Campeão da Liga Nacional no passado, né? Com a equipe do Corinthians. E esse ano tá no Joinville aí, nessa belíssima equipe do Joinville, que tem um plantel bacana. E o Henrique chegou, né? Para somar ainda mais com esse plantel. A gente vai comentar um pouco, né, do Joinville, comentar um pouco da sua carreira, comentar de uma forma geral. Desde já, meu querido, eu quero te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade que você está nos proporcionando. Tenho certeza que será mais uma reunião entre as outras que já teve aqui, outra reunião extraordinária. E, cara, como eu sempre digo, a casa é nossa e a casa é sua também, que você faz parte também desse contexto geral. Muito prazer, cara, que está falando com você e seja muito bem-vindo. Não, obrigado. Obrigado, Kaique, pelo convite. Tá abrindo aí um pouquinho do espaço aí para a gente estar batendo um papo sobre futsal, um pouquinho sobre minha carreira, sobre a minha vida. Eu acho que sempre válido, sempre bacana estar conversando um pouco assim com pessoas que gostam, que amam o nosso esporte. Acho que o nosso esporte, eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo. E, pô, cada um contribuindo um pouquinho aí, eu tenho certeza que o esporte cada vez vai ser cada vez maior, ainda maior, né, do que é no nosso país e mundialmente. Sensacional, meu irmão. Para você que é novo no nosso canal, sempre relembro isso aqui, é muito importante, de você acompanhar outros conteúdos. A nossa última reunião foi com Pedro Gracia, né, treinador do Pato Futsal, né, subiu agora, que era da categoria de base, agora está no profissional. Bate-papo extraordinário. Você que perdeu, que não conseguiu acompanhar, está, né, na nossa playlist especializada, né, só para você acompanhar todas as nossas reuniões, todas essas 30ª, né, reuniões que a gente falou, né, essas mais de 30 reuniões aí, a gente criou só uma playlist só para você conseguir acompanhar uma por uma, né, no seu tempo, da sua forma. Então, você que está no carro, no trabalho, né, em qualquer lugar, tenho certeza que vai conseguir acompanhar. Bom, Henrique, a gente tem o costume de dizer, né, sempre parece, às vezes até pergunta de praxe, mas eu queria que você comentasse um pouco, né, da tua história no futsal, cara, quando começou, como foi teu início de carreira, né, clubes, tal, e etc. Eu queria que você comentasse para o nosso público aqui um pouco da história do Henrique nessa modalidade aí, nessa vida da bola pesada aí. Olha, o Henrique começo ali no futsal per 2015, 2004, 2015, 2015, ó, 2004, 2005. Eu jogava campo e, pô, sempre adorei jogar futsal, jogava muito no colégio, em alguns campeonatos municipais. Eu sou de Carapicuíba, de São Paulo, Carapicuíba, que ali é Grande São Paulo, né? Osasco, Barueri, ali tudo próximo, e jogava muito ali. Eu comecei a jogar ali, jogava muito no Marília Futsal, que é uma equipe dentro de Carapicuíba ali da Coab, e, meu, sempre fui apaixonado, jogava campo, tudo, ia jogar. Tava jogando nessa época no Juventus, isso, tava no Juventus, e, pô, aí me desligaram, me chamaram o Henrique, falaram, Henrique, acho que você tá com alergia, alergia à grama, e brincadeira à parte, assim, pô, é, a gente fez um paulista horrível, e eu acho que teve um desligamento de, eu acho, de uns 10 ou 12 atletas, assim. Eu lembro que, pô, cheguei em casa todo cabisbaixo, e meu pai vai, não, é isso, você achou que ia ser fácil, e foi me puxando, e aí acabei jogando municipal em Osasco. O meu primeiro treinador ali foi onde eu comecei, iniciei ali, né, mesmo minha carreira, foi no Osasco, com o treinador Valmir. Ele eu acho que ele estava assistindo esses campeonatos ali, ele, pô, do nada eu estava saindo do vestiário ali, tinha acabado de me trocar, tal, tomei um banho, e ele me, pô, garoto, tudo bom, tal, como que é teu nome? É o Henrique. Falou, não tá afim
vim bater uma bola aqui, eu sou treinador do Osasco Futsal, a gente joga o Paulista, vai acabar jogando o estadual aí também e tal. Enfim, tô te fazendo um convite aí, nada muito sério, tal. Vem aí pra gente dar uma olhada. Pô, não, beleza. Tipo, e aí não peguei telefone, nada. E lembro que eu tava tão nervoso assim, tipo, e também sou distraído que acabei não pegando o telefone, não peguei o horário direito, provavelmente ele falou, mas nem me atentei ao horário. Lembro quando eu cheguei em casa, a primeira pergunta do meu pai, tá, mas que horário que é? E eu, pai, não. Aí meu pai, pô, mas como que tu não sabe? Eu, pai, eu vou aparecer lá. E meu pai, tá, mas que horas que tu vai aparecer? E aí ficamos conversando e um amigo meu muito em comum assim, já treinava no Osasco também e que era ali do bairro e a gente acabou se encontrando. Ele falou: "Pô, amanhã tal, tô lá jogando no Osasco, tal. A gente parece que daqui um mês e meio tem a estreia do Paulista, tudo. E o treino, pô, amanhã". Eu falei: "Que horas que eu treino?" E eu com medo, eu tinha muito receio assim de ficar espalhando as coisas para os outros que ainda não tinha acontecido. E, pô, aí ele me falou o horário do treino e foi ali que eu iniciei no Osasco e até hoje, pô, sou grato por esse treinador ter dado minha primeira oportunidade. Acredito muito que, lógico, depende, as coisas dependem muito de mim, mas foi o primeiro treinador a me dar a oportunidade ali no futsal e tô hoje até hoje eu tô aí nesse esporte que eu tanto amo. E achei muito importante também, né, Henrique, você comentar um pouco dessa sua da insistência da família, né? A importância da família nesse momento, né, cara? Eu queria até que você comentasse, né, dessa importância de uma forma um pouco mais específica, né, para o nosso público aqui, porque às vezes, né, Henrique, a gente sabe que às vezes tem muitos atletas, né, que não tem muito esse apoio, né? Não tem muito esse a quem apoiar. Às vezes acontece de alguém, né, que não é do âmbito familiar tentar abraçar a causa quando acontece esses casos, né? Mas graças a Deus você teve um privilégio, né, de ter a família por perto, né, de estar nesse momento ali. E queria que você comentasse pra gente, cara, da importância que a família foi esse teu início e acredito que até hoje, né, nesse teu desenvolvimento da modalidade. Eu acho que tudo foi feliz quando tu disse de um privilégio. Eu sou privilegiado de ter a família que eu tenho. Minha família é muito unida. A gente costuma fazer muitas reuniões, não é só ocasiões específicas, Natal, enfim, ou aniversários. A gente é uma família bem unida mesmo. Eu sou filho único, mas a família tanto da minha mãe, tanto do meu pai, é uma família bem grande, uma família nordestina. Então já dá para imaginar aí que é uma família bem grande. Então, pô, meus tios sempre nos apoiaram, sempre apoiou a gente. Meu pai sempre apoiou, só que sempre era aquilo, né? Primeiro estudo, sempre foi assim. Do meu pai e da minha mãe, sempre me cobraram primeiro estudar. Eu tive um tio, tenho até hoje, graças a Deus ele está vivo, meu tio Lorival, que também levava meu primo para jogar. Meu primo também acabou jogando campo e jogou no São Paulo, jogou na Espanha ali na segunda divisão. E meu tio sempre levava a gente para jogar, então eu sempre tive esse apoio. Lógico, e era uma coisa que era uma cobrança diária para nós, assim, se tiver bem nos estudos, vai continuar jogando, se não, eles tiravam um pouquinho esse pé, que era uma cobrança, e eu acho que válido, sim, para primeiro estar se estudando. Lógico, o esporte ajuda muito a gente ali dentro do nosso dia a dia e o nosso caráter, né, vai moldando o nosso caráter ali, mas foi uma coisa que a gente sempre teve dentro da nossa família aí. Então eu me sinto, eu acho que tu foi feliz quando tu disse que de privilégio, sim, eu me sinto privilegiado pela família e pelo apoio que eles me dão até hoje. E de alguma forma também facilitou muita coisa na sua vida, né, Henrique? Facilitou nessa questão, não só. Porque assim, a gente tem o costume de dizer, né, cara, que a vida do atleta, não só do jogador de futsal, ela é árdua, né? Porque quando você ganha, você é o top. E quando você perde, você, né, por muitos, né? Claro que não é 100%. Ali já é uma forma de criticar. A gente já entra no esporte já sabendo disso, né? Das críticas e dos elogios, né? Mas uma coisa muito importante é essa questão da família, porque tanto na alegria, na tristeza, na vitória ou na derrota, a família sempre está ali. E a importância da família nesse momento, né, cara? Então,
dá para perceber até no teu olhar, na tua fala, né, da inclusão que a família tem na tua vida, né, do quanto ajudou e tem ajudado, né, cara? É bem importante isso, né? Pô, é isso, assim, não muda muito é, do que eu falo, do que eu vivo no meu dia a dia. Acabo, pô, nesse esporte que eu tanto amo aí, a gente acaba fazendo muitas amizades, né? E lógico que a gente tem um pouquinho de mais proximidade com um ou com o outro, mas eu tento, a coisa que eu mais levo é eu canso de falar que eu quero acabar minha carreira íntegra, assim, sem inimizade com ninguém, quero poder parar de jogar aí e estar assistindo meus companheiros, os que eu tive o dia a dia, o prazer de dividir o dia a dia, de aprender, tento estar aprendendo diariamente com qualquer outro aí do nosso esporte. E, pô, sobre a minha família, assim, é tudo que eu tenho, mano. Foi isso que eu acho que a coisa mais divina que meus pais me passaram foi a parte da família, de estar desfrutando mesmo, assim, tá vivendo isso intensamente, assim, é uma coisa muito, para nós, assim, da nossa família, muito simples, assim, a gente é muito, sempre fomos muito simples, temos uma simplicidade incrível, assim, entre nós, e, meu, é tanto de, até hoje, pedir bênção para tia, para tio, e de ter esse respeito, que eu acho que em algum momento aí eu acho que a gente está perdendo isso. Eu acho muito que é da nossa geração que a gente vai passando isso e vai deixando muito liberal, mas é muito isso, assim, uma coisa que nossa família passou para nós aí e a gente, todos nós aí somos gratos, é ter respeito um pelo outro aí, que é isso que vai ficar. Bom, seu primeiro clube profissional, qual foi mesmo, Henrique? Você lembra qual Foi foi esse primeiro clube profissional? o Osasco, O Osasco. o Osasco. Você teve passagens por Jacareí, né? Futsal, em E- 2014, né? O Isso, Magnus, ali, um ano no Magnus, né? Em 2015 ali no Magnus. No São José, né? 2016 também, ali em 2016 também pela ABB, se eu não salvo engano. Foi alguma coisa. 17. A BB, 17. mas a BB eu tive duas passagens. Passei na BB em 2006 com o Cazu também, que, pô, é um paizão meu aí que eu fiz, é um grande amigo que eu fiz no futsal aí. Trabalho com ele também um pouquinho no Osasco, porque o Valmir acaba saindo do Osasco e vai para São Paulo no final de 2005. Em 2006 ali eu começo no Osasco, mas eu já vou para o São Paulo também. O Valmir me leva para São Paulo. Então, pô, eu tive alguns treinadores aí que eu tive bem, pô, um tempo bacana assim de aprendizado, que foi o Valmir quando eu comecei ali em 2004, para não ficar confuso. Comecei com o Valmir em 2004 e 2005, 2004, aí ele vai para o São Paulo no final da temporada ali, acabando a temporada, e o Cazu assume um pouquinho e fica no Osasco. Aí eu vou para o São Paulo com o Valmir em 2006. Aí no finalzinho ali eu pego o Cazu em 2007, no final da temporada. Aí foi aí que pô, depois eu passo na BB ali em 2017, volto. Foi muito uma escolha minha, assim, pelo ano que eu tinha feito ali no São José, também não foi um ano muito legal. É, a gente tinha, né, uma equipe muito boa, assim, e alguns atletas ali acabaram se destacando muito bem, Johnny, Ilcinho. Então a gente teve uma equipe muito boa, assim, era muito boa mesmo, assim. É, em 2017 no São José, 17 não, 2016 no São José. Mas foi a maioria ali acabou saindo assim, mas pô, aí tu vê que o crescimento de cada um aí foi fundamental e foi incrível, assim, que pode ver que a maioria desses atletas ali, tipo eu, Alan, Betinho, Léo, meu, era uma equipe muito boa, assim, era uma equipe muito, muito, muito técnica, assim, e Johnny, o que mais se destacaram nesse ano aí foi o Johnny e o Sim, que o Sim e o Johnny tava, meu, tava fazendo gol de tudo que é jeito. Aí, dando continuidade, né? Tem a sua passagem marcante, que eu acho que é inevitável a gente não falar do Henrique também e falar de Corinthians, né? Foram anos lá maravilhosos. Você teve sua primeira passagem no Corinthians em 2018,
né, e encerrou ano passado, né? Eu queria que você comentasse de uma forma geral como foi esse convite do Corinthians aí, né? E como, né, como foi essa tua trajetória? Atuou com grandes nomes aí, né? Grandes craques aí e foi campeão ano passado da Liga. A gente vai comentar também um pouco mais sobre isso, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco dessa tua passagem no Corinthians aí, nesse clube de massa aí, também no futsal, que também tem tá cada vez mais com uma tradição bacana. O Corinthians, pô, foi que eu não, eu acho que foi muito amor assim. Se fosse para eu simplificar em uma palavra assim, amor. Pô, eu sempre, como eu sou de São Paulo, é muito fácil assim, né, eu falar, mas sempre teve algumas equipes assim que eu sempre tive o sonho de jogar dentro do futsal. E me sinto privilegiado até de estar aqui agora no JEC, porque meu, quando a gente começa a engrenar assim, levar o futsal a sério, é isso que eu quero para minha carreira mesmo. Você pensa em algumas equipes assim, eu tive o privilégio de, pô, jogar com o Falcão, que para mim foi muito de um aprendizado de dentro de quadra, de o que esse cara é, falava dentro do vestiário assim para nós e colocava todo mundo para cima, é, fora de sério. É um dos caras mais fora de sério que eu trabalhei assim, de o cara ele sabe o que falar e sabe o que fazer para colocar o grupo para cima. Mas falando, voltando um pouquinho da parte do Corinthians ali, pô, quando eu recebo a notícia e a ligação, meu pai é corintiano roxo, meu pai é corintiano doente, é corintiano mesmo, aquele, não que quem não seja doente ou quem, meu pai é aquele de tá no churrasco, tem jogo do Corinthians, ele sai a casa, sai, esquece tudo e senta lá no sofá e assiste o Corinthians. Então, quando meu, apareceu essa oportunidade de jogar no Corinthians para mim, eu falei, meu, eu tenho que dar vida lá. Essa é uma coisa que eu sempre sonhei, sempre quis, então eu tenho que dar vida lá. E, pô, esses anos, todos esses anos lá, foi para mim foi fundamental para minha carreira. Levava cada treino, cada oportunidade de estar dentro daquele Parque São Jorge cheio, e de estar, a torcida tá gritando, e para mim ali era sempre inexplicável, sempre foi. Confesso que vai ser estranho essa minha volta, que o nosso jogo vai ser lá, vai ser estranho para mim essa minha volta, pelos anos que eu passei ali, mas a gente sabe que é vida que segue. E, pô, assim, para mim sempre foi e sempre será um lugar muito especial para mim. Então, falar do Corinthians ali, simplificar um pouquinho, é amor, paixão, amor. Você foi campeão, não só pelo campeão da Liga Nacional pelo Corinthians, né, ano passado, mas também foi campeão da Copa do Brasil também pelo Corinthians, campeão paulista, né? Títulos ali paulistas, né? Dentre outros. E, cara, você comentou um pouco da sua passagem no Corinthians, né? E encerrou ano passado, né? Encerrou com chave de ouro, acredito eu, um ciclo bacana, legal. E, cara, quando a gente fala de Corinthians ano passado na Liga Nacional, pela forma que estava a Liga ano passado, né? E você pode acabar comentando assim com a gente, todo mundo colocava outros times. E o Corinthians, não é que o Corinthians estava fora, mas é pelo desenvolvimento da campanha que estava, né? Tava uma forma, né, inconstante, né? Não estava naquela forma gradual que era de se esperar. Mas um time como o Corinthians, eu sempre brinco, né? Times de camisa, né, Henrique? Como o Corinthians e outros times, nunca se pode descartar. Nunca, nunca. Então, assim, a virada de chave na fase dos playoffs do Corinthians foi algo incrível, principalmente na solidez da defesa. E você como fixo, né? Você como um dos pilares, né, do time, né, pode comentar muito sobre isso. Uma das coisas fundamentais do time do David Hedson, né, foi justamente o encaixe de defesa, cara. É algo que foi muito interessante, principalmente, né, um dos jogos que eu observei muito, uma forma muito interessante, foi contra o São José, se eu não salvo engano, São José, o- foi fora de casa, que era um jogo Sim, dificílimo, e foi 0-0 se eu não salvo engano, né? Um jogo que foi literalmente decidido pela defesa, né? E eu queria que você comentasse pra gente, cara, essa campanha de 2022, né?
como começou de uma forma ali e depois se tornou outra, cresceu assim de uma forma tão grande, né? Eliminando é, 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 grandes outros times também de liga, né? É por isso que é considerado uma das ligas mais competitivas e mais fortes do mundo, né? O, cada vez mais as equipes se reforçarem de uma forma geral. Mas eu queria que você comentasse para a gente um pouco dessa conquista. Para você, acredito também foi marcante, né? Essa conquista da Liga Nacional 2022. E queria que você comentasse para a gente do início ao fim aí essa campanha da Liga aí pelo Corinthians. Eu, eu vou te falar assim, ó, a gente tinha um grupo muito bom. O nosso grupo era muito bom. A gente sabia que a gente não estava fazendo coisa errada dentro de quadra. A gente, pô, e eu te confesso assim que em algum momento a gente até se se fazendo uma análise assim, falando, pô, será que é isso mesmo? E nossa equipe era passeio ali, pô, a gente ficou ali entre nono, décimo, e a gente se questionava muito assim, será que é isso mesmo? Ou a gente tá achando, não, meu, e um cara que foi muito fundamental nesse momento, eu acho que ele teve uma sabedoria incrível, foi o David. O David Hudson, ele, no momento, assim, ele é um cara muito aberto a conversas. E que, assim, e não foi que estávamos em nono ou em décimo e foi tudo normal. Não era normal para nós, porque principalmente quem viveu no Corinthians sabe, isso não é. Eu não estou jogando conversa fora, assim, porque quem não viveu, mas quem viveu sabe. O dia a dia ali é tranquilo, sim, mas a gente está muito próximo dos torcedores e, meu, o Corinthians é paixão, a coisa é apaixonante ali. Então você tá no dia a dia ali e, pô, você perde um jogo, o cara, o porteiro, eu passava pelos anos que eu já estava ali, eu passava no porteiro, e, meu Deus, hein, negão, tá feia a coisa. Primeiro mata-mata a gente vai cair fora. E tipo assim, e natural, viu? Não é uma coisa tipo que é. Isso aí é uma coisa que. E os meninos, eu baixava o vidro, os meninos, não, sobe o vidro, sobe o vidro. Eu falei, não, filho, a gente tem que ouvir isso aí. É isso aí que a gente tem que ouvir. É isso que a gente tá merecendo ouvir, pô. E eu lembro que os meninos brincavam muito de subir o vidro, baixa o vidro, eu baixava o vidro. E ele, ei, negão, tá feia a coisa. Aí quando ganhava, em um joguinho mais ou menos, ganhou, mas não tá indo, né? Que não sei o quê. E por isso que eu acho que o David, assim, ele teve, não só o David, assim, a comissão toda teve uma sabedoria incrível, assim. O Kaique deu a primeira oportunidade para ele para ele estar pegando um time de liga. Foi uma oportunidade, pô, de um cara que ele pensou. Não sei se outras equipes procuraram ele ou não, mas ele já vinha fazendo um belo trabalho ali no Horizonte, depois no Ceará ele acaba chegando na final da Copa do Brasil, enfim, campeão. Então, pô, acho que nesse momento, assim, no momento que a gente estava mais turbulento e se estava muito em dúvidas de, será mesmo o primeiro mata-mata? E para nós, assim, pô, o nosso lado ficou muito forte, porque de cara a gente já pega o São José, que o São José vinha jogando muito bem, uma garotada muito boa, que era muito ofensiva, e o Bob fazendo gol adoidado, e já foi um choque para nós, vamos embora. E a gente teve que mudar essa chave dentro do Paulista ali, que a gente já tinha a final do Paulista para pegar o Magnus também, e, meu, David ainda teve, lógico, ele um cara muito aberto a conversas, ele, pô, teve uma sabedoria incrível aí, que a gente conseguiu mudar uma chavinha e os encaixes também, que aí é a parte da comissão técnica ali do David, né, que ele comanda. Então, ele fez uns encaixes ali no mata-mata ali, aí quando a gente passou ali, empatamos, que a gente já tinha tomado um susto, né? Uma goleada contra o Magnus. Então, e uma goleada no clássico te deixa uma cicatriz grande, né? Então, pô, tomamos a goleada ali na primeira fase, depois já final contra o Magnus, aí fizemos um belo jogo ali em Sorocaba, aí fomos para pegar o São José, ganhamos em casa. Meu, isso aí para nós foi tipo uma mudança incrível, assim. E, pô, aí passamos nesse jogo que tu comentou 0-0, a gente marcando, o Lucas pegando bola absurdo também, que foi um cara, lógico, para nós que depois que ganha é muito bonito, assim, falar, tipo, pô, o goleiro pegou pra caramba, o que o Alan jogou foi fora do sério, mas cada um tinha a tua importância ali,
O Lé foi fundamental, tipo, pode ser pouco falado por outros, assim, mas a gente sabia no nosso dia a dia ali o que o Lé ajudou a gente, ou tanto outros. E é uma coisa que a gente falava entre nós, assim, a gente falava, meu, quem é de marcar, vai marcar. Quem é de driblar, vai driblar. E, meu, e a gente, quando chegar em casa aqui, a gente tem que ganhar. O primeiro tiro, eu não quero saber quem vai dar. O primeiro tiro é nosso. O primeiro tiro é nosso e a gente tem que dar o primeiro tiro com vitória, e foi isso que a gente conseguiu levar assim essa liga, porque a gente dava o primeiro tiro e depois a gente dava vida marcando. Então, pô, numa equipe, isso é muito fundamental também, uma equipe igual que foi campeã agora, igual nós, a gente não tomou um gol de goleiro linha. A gente não tomou um gol no mata-mata de goleiro linha. E se eu não me engano, no mata-mata tomamos, se eu não me engano, eu acho que tomamos 4 ou 5 gols só. Pô, a gente passa pelas oitavas, quartas, semi e final. 8 jogos daí, meu, a nossa média de gols ali, eu acho que o jogo que a gente mais tomou gol foi, eu acho que foi Erechim na final, em casa, e eu acho que, e o Crona. E a Crona também, o Jack, nas quartas, que também tinha uma bela equipe, assim. Então a gente, meu, foi muito isso, assim. Eu posso pontuar vários, assim, mas a liderança e o que o David foi importante para nós. E, pô, a gente, quando a gente chega ali na Passa do São José e depois que a gente pega o Jack aqui e consegue passar, a gente olhou e falou, meu, é para nós. A gente não pode chegar até aqui agora e deixar essa liga passar. Eu, particularmente, já tinha feito a final ali com o Corinthians em 2020 e com a bela final ali contra o Magnus, mas era aquela sensação de eu poderia dar mais, eu poderia ter feito isso ou aquilo e não tinha torcida, então você fica aquilo, né? Aquele gostinho amargo, mesmo sabendo que a melhor equipe venceu mesmo, porque eles mereceram, mas foi muito isso, assim. Então, pô, aí quando a gente chega para a final, aí tá na festa, não é só desfrutar. A gente fala muito, né, de vamos desfrutar o momento, não. A gente está na festa, filho. Quem tem que cortar o bolo somos nós, quem tem que distribuir o bolo somos nós, então, e eles que ficam só só participando da festa. E atualmente, né, Henrique, você tá no Jack Crona, a gente comentou aqui no início do vídeo, né, na nossa apresentação. Você tá no Jack Crona que você enfrentou ano passado, né, um dos jogos difíceis, né? Que loucura, hein, cara? Um dos grandes jogos que vocês tiveram. Eu costumo dizer que a equipe de vocês do Corinthians ano passado, vocês não tiveram facilidade, como muitas pessoas dizem, né? De facilidade vocês não tiveram nada. Já começa uma fase ali, inicial ali, já com uma equipe, uma molecada, né? Avulsa, literalmente dando trabalho, né? E assim por diante nas outras fases, né? Até chegar na final, etc. Mas aí você teve o convite do Jack Crona. Queria que você comentasse como surgiu esse convite do Jack Crona, né? Comentar dessa atual fase sua aí, novo time, né? Até esse momento, né? A gente está em julho, né? Esses 7 meses aí de temporada. Queria que você comentasse aí a experiência de estar vivendo aí em Santa Catarina, conhecendo um pouco mais desse grande clube que é o Jack Crona. O meu namoro com o Jack vem de algum tempo, assim, já. O André já vinha me procurado outras vezes e a gente vem conversando. Infelizmente, não aconteceu. É, as coisas, pô, é o que eu disse ali, as coisas eu acho que acontecem no momento certo, no momento certo, na hora certa. Já tinha vindo, pô, ano passado, quando a gente chega nas quartas ali, pô, e passa de São José nas oitavas, aí chega nas quartas ali, a gente, pô, já vamos pegar o Jack, pô, porque o Jack, a atmosfera que eles criaram aqui na Taça Brasil, para levar a Taça Brasil, meu, foi fora de sério. Então, pô, a gente já fica aquele, vamos pegar os caras, vamos embora. Vambora. A gente sabe que a gente tem o nosso valor, sabe que nos respeitam. Vamos embora. E eu não é que eu não pensei duas vezes, sendo bem sincero. Tive outras propostas, mas aqui eu sentei e analisei mesmo com a vontade de viver o momento, viver o clube, porque é uma coisa que eu falo muito, assim, que eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar passar no esporte.
de a gente viver o futsal, assim. Eu falo viver, cada um vai ter teu jeito de viver o futsal ou não, mas eu falo de conhecer o clube, conhecer o que o clube quer, saber o que o clube quer. Eu acho que é muito importante. Tô, hoje, lógico, eu tô com 36 anos, é muito fácil eu falar isso, mas quando rola aquele telefonema, tipo, o Jack, o cara os valores são esse, eu tenho isso, aquilo. Uma das coisas que eu mais perguntei para o André foi qual que era o projeto, o que que eles estavam pensando em ganhar, o que que eles queriam, o que iria disputar, o que ele estava esperando do Henrique, que foi muito o que eu aprendi com alguns caras dentro do Corinthians. Vander, Carioca, para mim foi um cara muito fundamental ali no Corinthians. Uns caras tipo Nenê, que é meu ídolo ali dentro do Corinthians, que é por uma coisa que ele, a liderança dele fora de série, assim, o que ele fez, o que ele me impulsionou a ser o Henrique hoje, e tenho certeza que esse cara, hoje ele tá na Tailândia ali, mas o que esse cara me ensinou e faço questão de deixar claro todas as vezes que a gente se fala é um cara que eu respeito, é um cara que me ensinou muita coisa. Então, quando teve essa oportunidade para vir para o Jack aqui, eu falei, meu, é o meu momento. É, chega na final da liga ali, eu já tinha praticamente acertado com o Jack, então saberia que era um dos últimos jogos vestindo aquela camisa, então tentei desfrutar de tudo e a coisa que eu mais pensava era que não deixar aquela oportunidade passar, que eu não sei, não é fácil chegar na final da liga, então eu não sabia se eu teria outra oportunidade, então eu não poderia deixar passar. E, meu, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa e até de viver isso, que eu quis viver isso. Como eu disse ali no começo, tive outras propostas, mas de tudo ali, o que me fez parar e, tipo, analisar, porque eu estava em casa praticamente, estava totalmente em casa, assim, me senti em casa no Corinthians, sou de São Paulo, então tinha toda hora meus amigos no ginásio, minha família, então, quando você está de cabeça quente, você quer ir para um buraco, corria para minha família, para o sítio e ficava ali, então, quando teve o Jack, eu falei, meu, eu vou ouvir, vai ser uma coisa que eu preciso viver ali, é uma coisa que eu sempre quis, sempre foi uma das equipes que eu sempre quis vestir a camisa, então não pensei duas vezes. Bom, uma coisa que eu acabei me passando, Henrique, é sobre essa questão do Corinthians, né? Só antes de a gente retornar para o seu atual clube, que é o Jack, cara, como essa situação, a gente viu recentemente uma violência contra o Luan, né, do Corinthians, uma barbaridade, né? Independente de fase de atleta ou não, a violência nunca é motivo de cobrança, né? E chegar nas vias de fato, inclusive em um local onde o atleta não está não está no âmbito de trabalho que é o campo, né? Então, cada vez mais a gente vê nas situações, vai vendo o quão é prejudicial certas coisas na carreira. Mas no âmbito do futsal, cara, por você ter vivido no clube de massa, que é o Corinthians, que existe essa cobrança sim, né? Em qualquer outro lugar. Mas, cara, como é que é esse tipo de cobrança? O tipo de cobrança no futsal é semelhante um pouco do campo, nesse time de massa, ou é uma cobrança ali diferente, mas não deixa de ser essa questão de imposição de certos torcedores, até de causar medo, uma represália não só do seu lado, mas às vezes também até da sua família, querer proteger sua família. Como é essa situação? Olha, eu vou te falar, esse tempo de Corinthians comigo principalmente foi muito tranquilo, assim, sempre foi muito tranquilo. Mas eu não posso deixar de comentar um pouquinho sobre essa agressão que teve com o Luan. Então, eu acho sim que se não, tanto para o futsal, tanto para o futebol, falo muito porque aconteceu mudando um pouquinho assim, mas vai acabar caindo muito no que a gente está falando de punições. O Cauê, atleta do Atlântico aí, Erechim, teve a ocasião aí agora com algum torcedor sendo racista. Então, a gente sabe que não vai ser punido. Então, infelizmente, dentro da quadra, fora da quadra, no ginásio, no estádio, parece que pode tudo, mas as coisas estão evoluindo, infelizmente, evoluindo para um lado negativo.
de ter agressões, e quando é para o futebol, quando é para o esporte, parece que quem manda acaba fechando os olhos, mas é uma coisa muito, eu falo muito e eu sou meio grotesco para isso até, que o cara que está lá em cima, o cara que manda, ele não está se importando porque não é com a família dele, não é com algum parente, não é com algum amigo próximo, então acaba não atingindo, vai mudar, a gente vai dar uma atenção, acaba não tendo. Então, voltando um pouquinho para a tua, que eu mudei um pouquinho aí o foco da tua pergunta sobre o Corinthians ali, a gente tinha assim, a gente passou 2021, a gente passou um momento bem delicado ali que, meu, eu acabo me lesionando, mas acabei jogando ali a Libertadores, a gente perde a Libertadores, já foi um baque para nós, para nossa equipe, que a gente tinha uma equipe muito boa, muito qualificada, e, meu, naquele momento a gente volta para a liga ali meio, meu, não estava legal tecnicamente, as coisas não aconteciam, e a gente quase não classifica, quase não passa da primeira fase, e a gente se conversava muito, meu, a gente vai entrar para a história, de ser os primeiros atletas a não classificar o Corinthians e não classificar o Corinthians para o playoff. Tipo, meu, isso não existe. E, meu, a gente tinha algumas cobranças ali no, na rede social, no clube, e até da torcida ali, mas a torcida sempre foi. O futsal, como o futsal não é, ele é bem próximo, então a gente tinha algumas cobranças, sim. Eu tenho alguns amigos ali também que são torcedores de camisa organizada, tudo, mas nunca foi uma coisa que passou de cobrança, não teve ameaça também. Tinha algumas pessoas assim que acabam se escondendo dentro ali na rede social, falando algumas besteiras, enfim, mas graças a Deus assim nunca teve nada demais, nunca teve nenhuma agressão da parte da torcida ou de quem nos apoiava. É importante a gente falar sobre isso, né, Henrique? Porque você comentou no caso aí do que aconteceu com o Cauê, na nossa modalidade de uma forma geral. A gente comentou também do caso do Luan, né? Mas quantas pessoas, né, que a gente acaba conhecendo indiretamente ou diretamente, né, são pessoas próximas, passam por isso, né, de cobranças, né, de forma árdua, né, e os torcedores acabam indo para uma situação, né, que não deveria ser o caso, né? E eu não chamo nem de torcedor, Henrique. Eu costumo dizer que não são torcedores. Porque torcedor de verdade não é que ele não cobra, ele cobra, mas ele precisa, mas ele automaticamente ele tem uma noção de que os atletas estão dando o máximo e existe aquela situação sim de quando as coisas não dão certo, cara, não adianta, né? Você mesmo sabe disso, está na modalidade há tanto tempo, sabe muito mais do que eu sobre isso. Tem horas que a bola não entra, né? Tem situações que o jogo não encaixa. Tem situações que a equipe é qualificadíssima, mas não sabe o que acontece, né? Então são coisas ou outras ali que acontecem, né? Que acaba despercebido aos nossos olhos, mas nos bastidores são fundamentais, como você comentou, né? Às vezes o vestiário precisa ter uma chacoalhada, né? Precisa ter um choque de realidade. E acredito que não só no vestiário que já aconteceu do Corinthians, mas em todos os vestiários que você já passou, deve ter acontecido um pouco disso, né? Dessa questão de cobrar e precisa, até porque a nossa modalidade hoje é, é, não são para atletas amadores, né? São para realmente profissionais que não levam só o nome de um clube, mas também levam também a sua carreira, né? De uma forma geral. Então é muito importante você comentar sobre isso, cara. Pô, eu vou te falar, tu comentou aí sobre o vestiário, assim, ó, eu sou da geração, eu tô mais parando tô mais próximo de parar do que começar. E, assim, ó, foi em 2000 e foi uma final do Paulista, na despedida do 2018, se eu não me engano, 2018 ou 2019, na final do Paulista, meu, a gente acabou com o jogo em Sorocaba. Acabamos com o jogo. Foi um jogo, meu Deus, jogamos demais, assim, o que a gente fez foi incrível, assim. E a gente, pô, e era a despedida do Falcão. Então, só que teve um lance com o juiz, com um atleta nosso, que acabou trombando, e o juiz machucou e o jogo ficou parado. Só que o Parque São Jorge estava muito cheio. O Parque São Jorge estava lotado, lotado, assim. É, foi um dos jogos mais lindos, assim. Lógico que eu vou acabar colocando a final da liga ali, mas esse jogo do
do Paulista ali tava muito cheio. E a torcida não parava. Só que o jogo ficou parado, tipo, uns 50 minutos, uma hora. Foi mais de 50 minutos. Ficou parado uma hora. Tinha que esperar o outro árbitro chegar, e São Paulo, trânsito, enfim. Quando a gente vai jogar, volta pro jogo, começa o jogo ali, depois de todas essas horas, meu, a gente toma um atropelo do Magnus, mas, tipo, quando a gente acordou, tava 5-0, pô. E, tipo, meu, 5-0. A gente consegue fazer 2 gols ali no goleiro linha e tal, mas a gente já. Nós ali olhava pro relógio, não vai dar tempo. A gente sabia, a gente tinha, sei lá, praticamente menos de 1 minuto ali para fazer 3 gols. E para empatar. Então, a gente acaba. Volta pro Parque São Jorge ali, meu Deus. Tipo, e quando a gente está no vestiário, aí comentando um pouquinho o que o Vander foi. A gente tinha, meu, a gente tinha o Wilde, a gente tinha o Douglas D9, que era um cara, meu Deus, o espírito Corinthians era o sangue dele ali, jogar no Corinthians, tudo. Então, meu, a gente volta ali pro Corinthians, pro intervalo, e o negócio tá. A gente tá derrotado. Então a gente tinha uma prorrogação ainda para jogar. E o Vander, quando o Vander abriu a boca, eu lembro que o Bier falou, mas quando o Vander falou, abriu a boca, tipo assim, foi de arrepiar. Ele falando, a gente é a despedida do Falcão, e a gente vai deixar o Falcão vir aqui e estragar nossa festa. A gente vai ter que aguentar na rede social, porque, meu, a gente sabe como que o homem era, o homem, nesses momentos, ele aparecia, e aparecia sempre nos momentos cruciais do jogo. Então, meu, a gente sabia o que tinha que fazer, mas não, nada deu certo, nada. Só que o Vander foi pontual. O Vander, o que ele falou no jogo, no intervalo ali, antes da prorrogação, para nós, a gente entrou no, no ginásio de novo e falou: Meu, a gente não pode perder essa final. E graças a Deus ali a gente conseguiu segurar o resultado e foi uma coisa que, tipo, inexplicável, assim, que eu acho que é muito isso que pode faltar, assim, tá faltando um pouco, de a gente não deixar as coisas tão na mão do treinador. A geração para trás de nós aí, eles sim tinham as informações, tinham as coisas boas que os treinadores passavam, mas quem toma as decisões dentro da quadra somos nós. Então, eu acho que é muito isso assim que esses caras mais velhos acabou me passando, é uma coisa bacana aí que eu levo até hoje, assim. E o que o Vander falou no vestiário é muito aquilo ali. Às vezes não vai, e às vezes não vai mesmo. Às vezes você tá ruim de bola, mas não vai no coração. E eu tenho certeza que essa final que ganhamos ali foi no coração. A torcida nos apoiando, a gente olhava ali a família, todo mundo, e todo mundo muito é, fica com receio, né? Você perde um jogo ali do jeito que a gente perdeu, vai para uma prorrogação ali que você fala, meu, você não tem, parece que você não tem força. E a gente conseguiu buscar e, meu, graças a Deus a gente levou o Paulista e, nossa, um cara que eu sou grato, muito grato, sou fã, óbvio, que é muito fácil ser fã desse cara, mas eu sou grato porque essa final aí, quando ele abriu a boca no vestiário para nós ali, foi uma coisa inexplicável. Muito bom você comentar sobre esse fato, né? Que acredito que poucas pessoas sabiam, né, Henrique? Sobre essa questão Sim, do Wanda. Todo mundo sabe da grandeza do Wanda, isso aí dispensa comentários. Mas num momento como esse, né? Acredito que de todos os confrontos que você teve contra o Magnus, né, na época de Corinthians, nesse período aí de 2018, né, nesse período aí, foi de jogos literalmente incríveis, né? Por questão de elenco. A gente viu aqui o Wilde, cara. Eu sempre costumo, eu tive uma reunião aqui com o Wilde, foi um dos nossos convidados também. Um abraço pro Wilde, que sempre também nos acompanha, né? Cara, o Wilde é um tipo de cara que quanto mais velho fica, melhor, né? Quanto mais fica velho, melhor ele fica, né? Então, assim, o cara pode envelhecer quantos anos for, cara, o cara continua, né, matador, continua sendo um craque, continua sendo o que ele é, pela grande carreira que ele teve. E tinha um Falcão, né, na despedida, porque Falcão é Falcão, né, cara? Como você falou, os momentos cruciais, uma bola decide o jogo. Então, você é um tipo de cara desse, né? Você não pode, é, em nenhum momento, né, desnortear seu foco, né? Um Rodrigo também, o capitão Rodrigo, né? Então, assim,
era um grande jogo, cara. Um grande jogo, tinha um grande elenco, vocês tinham um grande elenco. E, e fomos privilegiados, né? Era uma Liga Paulista, mas parecia muito mais um jogo de Liga Nacional, pela apoteose que o jogo trouxe, né? E eu vou te falar assim, a nossa preparação não era a mesma. Não era mesmo. Quando era o clássico, a gente já falava, meu, a gente tem que. A semana já. A gente já começava a se pegar no treino já. E começava a se pegar e não, lógico, todo mundo se respeitando ali, mas a gente sabia que a gente tinha que treinar a Vera, lógico, todos os dias você treina a Vera, você vai no teu limite, mas quando a gente sabia que era o clássico, é aquele gostinho de clássico, mano. Clássico é gostoso, mano. É isso que eu acho que é muito. Hoje, a gente não pode deixar acabar isso. Eu acho que minha geração é a geração aí que passou, deixou muito isso para nós, que lógico, não é escolher jogo, primeira coisa não é escolher jogo, não é escolher treino, você tem que estar se preparando todos os dias, mas clássico é clássico. Clássico, você sabe por quê? Porque clássico é aquela emoção para o treinador, o jogador, para o torcedor é o algo a mais. É aquela semaninha de um provocando o outro, e tinha muito isso, e era uma coisa muito sadia, assim, que a gente estava no aquecimento ali, e eu sempre aqueço ali perto do meio, e eu passava pelo Rodrigo, o Rodrigo falava, hoje eu vou guardar. E eu estava numa fase muito boa, assim, de clássico contra o Magnus. Eu sempre fazia muitos gols ali contra eles. Então, tipo, 2018, 2019 foi muito nosso, assim, de a gente vencer sempre todos os confrontos. Aí chega ali 2020, já a gente já começa a perder, 2021 já começa a perder para eles ali. Então, teve essa rotatividade de vencer, perder, mas era uma coisa muito boa, assim. E alguns caras, pô, alguns caras que esse clássico aí, o Wilde, eu já estive do outro lado ali também, de jogar, que tá jogando com o Betão, mas tem uns caras aí que vai ficar para a história aí dos clássicos, porque você pode jogar ali, você joga ali no YouTube ali para ver alguns clássicos Magnus e Corinthians, que você só vai ver belas jogadas, belas partidas, e eu acho que é isso que o clássico fica. Sensacional, cara. Você comentou em uma das suas falas, né, sobre Libertadores na sua época de Corinthians. E esse ano você teve a oportunidade, né, de disputar a Libertadores mais uma vez pela equipe já do Jack. Você sabe, você tem essa noção, né, que o Jack chegou como um dos grandes favoritos, juntamente com o próprio Cascavel, né, que era o atual campeão, mas até muito um pouco mais do que o Cascavel, segundo algumas mídias, né, tanto televisivas, internet, etc., pelo plantel que foi criado esse ano para o Jack, né? Você foi uma das peças mesmo. Veio o Cassiano Klein, né? Que você vai comentar daqui a pouco também. Como é trabalhar com esse cara aí que é literalmente vidrado e alucinado por futsal, né? Um dos caras aí que merece estar onde está. Mas, cara, eu queria que você comentasse um pouco dessa edição da Libertadores. E de uma forma geral, vocês, Claro que todo mundo treina, né, Henrique, para ser campeão. Todo mundo busca o objetivo para ser campeão. Mas como foi esse vestiário depois, né, da derrota? Se como aconteceu, se foi algo que de alguma forma motivou ainda mais vocês para a temporada, né, de uma forma geral, ou foi algo assim que ainda é um pouco duro de falar ainda por tudo que aconteceu dentro do jogo em si, né? Pela campanha em si. Acredito que você que, de casa que está acompanhando o nosso podcast viu a campanha do Jack, né? Uma campanha impecável até a final, do Cascavel também. E, e assim, pelo que aconteceu na final e etc, etc, eu queria que você comentasse, né? Como foi essa campanha da Libertadores, né? Que vocês alguns líderes, né, do vestiário falaram, cara, vamos levantar a cabeça porque tem muita coisa ainda para acontecer, ou se foi algo que está sendo difícil ainda de ser ingerido ainda por muitos da equipe. Eu a primeira coisa eu vou comentar assim sobre a volta do vestiário ali depois que a gente acaba perdendo. Acredito muito que Cascavel fez por merecer muito, o torneio todo fez por merecer muito, assim, o torneio que eles jogaram ali foram, acho, superiores a nós em vários aspectos dentro do jogo, se mostrou bem superior a nós dentro do jogo, então foi muito merecido. Acho que não tem nem como contestar isso.
diante de tudo. E a volta no vestiário, assim, foi para... Tu não sabe o que falar, né, meu? Tu fica muito... Para mim, assim, eu fico muito... Porque eu sabia e eu imaginei muita coisa, assim, para a final. Você imagina levantando a taça, você imagina todo aquele esforço que tu teve, a volta, o planejamento do clube. E outro dia eu ouvi até de um torcedor falando, pô, legal, bacana ser de capitão e tal, mas você não acha que a torcida merecia essa Libertadores? E eu fui sincero com ele. Eu falei para ele, meu, vou te falar, antes de a torcida merecer, eu acho que ninguém merecia mais do que nós, assim. Que o que a gente trabalhou, o que fizemos, lógico, Cascavel foi muito melhor do que nós, que vou deixar bem claro, mas e Deus quis dessa forma também, é uma coisa que eu acredito muito, que não te garante nada trabalhar, falar, trabalhei muito para isso, mas o que eu falei para ele foi que, meu, minha família, vocês torcedores, e sim, a torcida merecia, mas ninguém merecia mais do que nós. Então, Deus não quis dessa forma, então a gente tem que respeitar, a gente tem que ir lá trabalhar de novo, e voltar para o vestiário lá e ver alguns integrantes ali da comissão técnica, tipo o nosso roupeiro, de cabeça baixa, que é um cara muito alegre ali, sempre brinca com todo mundo, que é o Buia. A gente vê nosso massagista também, o Mosquito ali, o Luciano, de tipo, tá chorando. E, meu, então, pô, para nós isso aí é uma das piores coisas, assim, e é coisa que a torcida, alguns aí, não daqui do Jack, mas do geral do esporte, acha que a gente entra no vestiário ali, não, e no outro dia já virou a chave. Não, meu, a gente teve que ficar lá no hotel e sentindo, você sente a derrota, é uma coisa que infelizmente acontece no esporte. Eu acho que é por isso que o esporte é tão apaixonante ali. Lógico que todo mundo fosse cravar ou apostar, apostaria muito em nós do que a gente vinha fazendo durante o ano ali, de 3 competições, levamos as 3, e só que pegamos uma bela equipe, como tínhamos já pego uma bela equipe na Copa Gramado, já tínhamos pego uma bela equipe que é uma das melhores do país, que é o Magnus, e depois ganhamos de Jaraguá na Copa Catarinense. Então, tipo, é uma coisa que, lógico, fica chateado, a gente fica chateado, fica aquela cicatriz aberta, e confesso que até hoje, assim, se a gente acaba comentando algum lance ou outro, assim, mas a gente sabe que agora não dá para mudar mais nada, não dá para fazer mais nada, e tá nas mãos de quem mereceu mais do que nós. A gente observa o quanto as pessoas têm receio de falar sobre isso, né? E você, como um dos líderes do time, comentar sobre essa situação, cara, é algo muito interessante, né? De dizer, cara, realmente ninguém geriu, até porque é uma coisa óbvia, né, Henrique? É uma coisa muito óbvia, né? Não é que do outro lado. Eu tive a conversa com o Gustavinho, cara, que é o capitão, né, do Cascavel, a gente comentou sobre isso também, né? Mas, assim, vocês sabiam do potencial que vocês tinham, né? Não só do potencial, mas de como chegariam na Libertadores, né? Literalmente voando. A preparação foi toda em volta da Libertadores, eu acredito nisso, né? A temporada, claro que tem Liga Nacional, tem outras coisas, mas foi muito também em cima da Libertadores, que era um objetivo, que era um sonho não só do Jack, mas também de vocês jogadores. Você foi muito feliz de ter dito isso, né? Mas, cara, caras como você que dão a cara a tapa para falar sobre isso, são poucas pessoas que falam, né? Porque não estou dizendo que as outras pessoas são omissas, mas às vezes não gosta muito de comentar, não gosta muito de falar sobre isso e assim, como você falou, a ferida ainda está aberta disso, né? E de uma forma geral, cara, eu acredito que, claro que tem uma virada de chave, pô, vamos virar a chave, vamos se preocupar com o campeonato, né, etc. Mas é uma coisa que ainda dói, né, cara? Vira e mexe, vocês pegam ali alguma coisa, algum recorte, né? De vídeo, alguma coisa, e sempre, pô, cara, eu acho que deve. É engraçado, né? A gente fala, deveria ter feito isso, mas não. Não é questão do deveria ter feito isso. Fez o que teria que ser feito, como você falou, de uma forma muito feliz. Quis Deus que acontecesse daquela forma, né? Quis Deus que tudo acontecesse daquela forma, daquele jeito, e preparando já para uma próxima, né? Que terá outras oportunidades.
que vão acontecer. E o mundo do futsal é assim, né, cara? Meu tempo que a gente tá lá em cima, né? Amanhã a gente tá lá embaixo, a gente tá no médio. Então, assim, progride um pouco na nossa vida, né? É isso, não tem. E eu costumo dizer assim: a coisa que eu menos. E isso eu levo muito, como eu te disse ali, que eu quero levar muito na minha carreira de uma coisa limpa, de não ter problema, todos os caras que eu passei aí, esses caras experientes me passaram no meu dia a dia, era de o cara ser limpo, de o cara ser íntegro, de o cara ser honesto, não só comigo mesmo, que é fácil, mas ser íntegro com o meu companheiro. Eu já peguei de disputar posição aí e com o Daniel, com Batalha, o Daniel que está no Carlos Barbosa, com o Batalha que está no KPFS, no Nenê, e a gente tinha amizade mesmo, a gente se respeitava, e a gente sempre falava, quando um tiver no melhor momento, a gente tem que respeitar. E é isso, tem que se respeitar. E hoje aqui no Jack tem muito isso de se respeitar, cada um tem um momento. As preferências vai ser sempre do Cassiano. E ele, a preferência é dele. Preferência, assim, tem que ser do treinador. Então é dele. A gente não criar nada entre nós, assim. Isso é muito importante, a gente não ficar criando nada entre nós. E falar da Libertadores ali, vai ficar uma cicatriz, vai ficar assim. Quando você para pensar, você pensa. Mas Deus quis dessa forma. Ninguém, posso falar que Cascavel trabalhou mais ou menos do que nós, não posso falar que eu trabalhei mais ou menos do que o Magnus, eu não sei da preparação deles, eu sei da minha preparação. Então, Deus quis dessa forma, continuar trabalhando, continuar buscando, porque eu acho que esse clube merece muito, e era uma coisa que nós atletas, queria muito dar isso pro clube. Bom, e queria que você comentasse um pouco pra gente, né, como é trabalhar com o Pep Guardiola do futsal, né? O Dandan deu esse apelido aí pro Cassiano, um grande amigo. Queria que você comentasse um pouco como trabalhar com Cassiano Klein, cara. Como está sendo a sua experiência? Ó, eu de começo eu posso te falar, é o cara mais intenso que eu já trabalhei na minha carreira. Ele vive o futsal mesmo. Ele gosta de falar que não é balela, mas não é mesmo, da minha parte. Ele vive o futsal, a gente costuma falar que ele dá as coisas meio mastigadas para nós, assim, que a gente vê vídeo, então a gente acaba conhecendo muito o atleta do outro lado, a equipe do outro lado. Então, é um cara, pô, os treinamentos dele, os treinos ali são muito intensos, bem intensos. Eu agora, pô, posso te falar que eu sempre gostei muito de trabalhar, de treinar, e eu posso falar claramente, assim, que, lógico, eu acabei pegando os outros treinadores ali, mas é o treinador mais intenso que eu peguei. O mais intenso que eu peguei na minha carreira. Cara, é bom comentar sobre isso, né, do Cassiano, porque o, cada vez mais, né, é um cara que literalmente é alucinado pro futsal, né, Henrique? Um cara que se puder, cara, eu não sei como é que funciona esse caso com vocês, mas ele fez isso lá no Cascavel, né, de implementar, até fez questão, né, que o clube presenteasse todos os atletas com uma prancheta para os atletas fazerem o dever de casa. Não sei como acontece a situação no Jack, não sei se você pode comentar um pouco sobre isso, mas, cara, como funciona essa questão do Cassiano Klein, principalmente fora de treino? Quando um pós-jogo acontece alguma situação, é um cara que já pede para vocês analisarem também. Vocês também têm esse controle também de análise de jogo ou fica muito mais parte dele mesmo? Eu acho que o Cassiano, com a gente, ele faz as mesmas coisas, assim, as mesmas coisas que ele acredita, é uma coisa que ele vem fazendo dentro do esporte ali, é sair do óbvio. É sair do óbvio. O óbvio é tu chegar em casa, lógico, acaba cada um fazendo o que quer, ou tem sua família, mas estudar um pouquinho sobre o jogo. Não estudar, a gente acaba comentando muito, tem algumas coisas que umas coisas muito boas, assim, que ele passa, quando a gente vence, a gente deixa muita coisa passar, e é quando a gente vence que a gente tem que pegar as coisas erradas que a gente fez no jogo, durante o jogo. É uma coisa que ele vem colocando no clube, e vem colocando no clube diariamente, é sobre esses vídeos, colocando de o atleta tá procurando evoluir, e eu acho que essa evolução de tanto que ele vem procurando e vem
educando nós aí, nós atletas aí dentro do JEC. É uma coisa que ele educou muito ali em Cascavel. Eu acho que é uma coisa fundamental para o atleta. O atleta, é o que eu digo, assim, o atleta tem duas opções. Ou tu aprender e levar isso para tua carreira, ou então tu descarta e vê o que tu serve, o que tu serve para tu e não serve. Então, o que ele vem implementando, colocando, de acontece muito aqui de a gente ver vídeo, é o que eu disse, ele acaba deixando as coisas mastigadas para nós assim. Para mim que eu tinha muito, hoje eu sou fixo, mas eu acabei deixando passar lá no começo, mas eu comecei como pivô no futsal. Então, é, tu vai deixando algumas coisas passarem, mas eu conhecia muito os fixos que eu marcava, os fixos. Aí, beleza, passou isso, eu fui para pivô. Aí, pronto. Aí, se eu conheço, não conheço, tal, aí comecei a jogar de fixo. Eu conhecia todos os pivôs. Esse pivô gira, esse pivô finaliza, esse toca para trás. Então, hoje não. Hoje eu sei que esse é pé esquerdo, esse é pé direito, esse dribla, esse finaliza mais, esse eu tenho que acelerar, esse eu já tenho que acelerar e ir com mais calma. Então, ele deixa as coisas muito mastigadas, que é o que o vídeo dá. Outro ponto que eu queria também tocar contigo, Henrique, é sobre seleção brasileira, né, cara? Acredito que é algo que você acredito que deve ter criado um pouco de expectativa. Isso é normal de qualquer atleta de alto nível, ainda mais o seu. Você vê não de uma temporada, né, cara? De algumas temporadas aí, né, batendo a porta com o seu nível, não só na questão da sua posição, um dos grandes nomes da sua posição, mas também, principalmente, né, em participações decisivas, né, de alguns títulos recentes aí pelos clubes, né? Mas, cara, eu queria que você comentasse isso, se você ainda tem expectativa de ir para a seleção, né? A gente vê o Marlon mesmo, o Marlon Oliveira do Palma, né? 36 anos, né, cara? A mesma idade que você, tá aí na seleção, vira e mexe, tá na seleção. Eu queria saber um pouco de você, como é teu pensamento sobre seleção, cara? Se é algo que você não pensa com tanta frequência como antes, né? Como é que é esse assunto na sua vida? Eu vou te falar claramente assim que seleção é meu sonho. Acho que quando tu é jovem ali, garoto, tu imagina muita coisa assim na tua carreira. Eu sempre imaginei jogar, sempre quis jogar em time grande, imaginava muito a torcida gritando meu nome e, meu, não, não tenho outra coisa que assim que eu seja mais fissurado, que eu pense diariamente. E eu sempre falo para os mais jovens ali, lógico, respeitando a geração, que hoje o futsal é outro momento, que as coisas lá fora estão muito melhores do que aqui, mas a gente passei uma época no futsal aqui em São Paulo, lá em São Paulo e até nacionalmente assim, que era dura ali, né? Não tinha tanta visibilidade, não tinha esse negócio de Instagram, enfim. Então hoje tem uma visibilidade muito maior. E da seleção, assim, sempre será meu. O tempo que eu jogar futsal vai ser meu sonho. Eu não sei, é o que eu falo ali, eu não sei quanto tempo ainda de vida eu tenho dentro do esporte, e não fico colocando isso. Depois da minha lesão ali em 2021, a coisa que eu mais fiz foi me preparar. Sou grato a algumas pessoas, assim, e sou grato mesmo dentro do esporte. O primeiro cara que me deu a oportunidade, para quem me levou, o Bié, que eu trabalhei com o BR aí 4 anos, o David Harrison ali, que a gente foi campeão junto, agora o Cassiano, o Cazu lá atrás. Eu sou grato por alguns treinadores ali, que eu acho que em algum momento eles me ensinaram e me passaram coisas importantes. E dentro disso, pô, você fala seleção, meu, dentro eu vou sonhar e vou trabalhar muito, 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 até o que eu comentei aí, que depois da minha lesão ali, eu fui grato, eu tava até esquecendo de falar um pouquinho do Tadeu, que o Tadeu foi um cara que me aguentou aí 9 meses, todo mundo brinca que eu sou muito ranzinza, que eu reclamo, eu quero a coisa às vezes só do meu jeito, ou então perfeita, que eu acho que é perfeita do meu jeito, mas não é também, tenho certeza que não. Mas o Tadeu me aguentou ali 9 meses, até mais, né? 10 meses ali. Foi a gente no dia a dia ali, e o dia a dia, meu, a gente dava muita risada. Quando tinha que ser um pouquinho mais duro comigo, ele era, mas todo mundo brinca ali, pô, voltou melhor do que antes.
mas eu levei muito a sério ali a preparação e de não queria encerrar minha carreira daquela forma. Então, esse dia a dia ali com o Tadeu me deu muito isso, e era uma coisa que a gente sempre conversou. Eu falei, Tadeu, agora não tem uma coisa, não quero outra coisa, eu quero voltar bem, e o tempo que eu tiver dentro do esporte, eu vou lutar para estar jogando a seleção. Nem que eu faça um jogo de valendo nada, valendo 3 tubaína, e eu quero estar nesse jogo. Porque eu acho que tu chega no ápice da tua carreira, tá na seleção ainda mais se você for pensar uns caras que vestiram a camisa da seleção brasileira, que você fala, meu, eu parava qualquer coisa para assistir esses caras. Então tenho certeza que em algum momento ali alguém vai estar parado para estar nos assistindo. Dessas últimas temporadas, Henrique, qual foi a temporada que você sentiu, né, claro, na sua opinião, onde você estava bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, de uma forma que você se viu com condições para ser convocado? Qual foi a temporada que você sentiu que você merecia ser convocado, cara? Olha, teve acho que teve várias ocasiões assim que eu achei que eu poderia ter sido convocado, respeitando sempre a convocação do Marquinhos, que está na frente da seleção. Mas eu acho que de 2018 eu tinha muito na minha cabeça que eu poderia ter sido convocado ali, porque foi uma convocação só dos atletas do Brasil. E, se eu não me engano, ele ia dar prioridade para. Ou tinha algumas equipes jogando as finais da Liga tal, e aí ele convoca muitos atletas do Corinthians e muitos do Magnus também. Então eu achei que naquele momento ali eu poderia ter tá entre essas alguns deles ali as convocações, tanto como ala, que eu jogava muito de ala nessa época, e eu tava fazendo uma bela liga, tinha acabado de, pô, nos clássicos ali, sempre fazia gols. Então, nesse momento eu achei que eu poderia ter ido, mas na convocação dele ali, pô, uma convocação ali, pô, surpreendente ali, levou os atletas que deveriam ir do Corinthians, levou também do Magnus, e eu acabei não indo. Então foi nesse momento ali, eu acho que foi o momento que eu mais, lógico, quando tu não vai é convocado, tu não fui e tal. Eu não sou daquele que fico, não, eu achei que eu não estaria, não, eu sempre imagino que eu tenho que estar. Ué, tem que imaginar e querer estar ali. Não tem como, eu não consigo imaginar outra coisa. Bom, cara, eu queria ouvir um pouco mais da tua opinião sobre esse assunto. Cara, como é que tu enxerga hoje, né, com a tua opinião clara, né, com tuas palavras, tu enxerga hoje o atual estado do nosso futsal, né? Quando eu falo do nosso futsal, vamos trazer para o nosso lado, né, para o nosso país, né? Não somente de uma forma geral. Claro que você pode comentar os pós, né, os benefícios, né, e coisas que têm prejudicado ainda a nossa modalidade, mas o que é que você enxerga hoje do nosso atual estado do nosso futsal? Quais são as coisas que precisam melhorar, coisas que já estão melhorando, na tua opinião? Eu acho que o futsal aconteceu até pouco tempo aí, eu acho que foi essa semana aí, com a equipe do Magnus, que eu acho que não deixou o fotógrafo, enfim, tá na quadra. Eu acho que o futebol, o futsal, o vôlei, a coisa é muito maior, tá muito grande. Então, quanto mais pessoas está trabalhando, é o que eu costumo dizer assim, no futsal tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos os canais de que quer acompanhar o futsal. Eu acho que quanto mais o futsal tá na TV aberta, seria muito melhor. As empresas, os patrocinadores iriam gastar mais ou iriam investir mais. Então, eu acho que o momento do nosso futsal lógico, a gente fala muito ali do o dólar está em alta, o euro está em alta, então alguns atletas, os atletas mais novos acabam saindo mais cedo e isso acaba prejudicando um pouquinho ali, né? Aqui o futsal, mesmo a gente sabendo da competitividade, que a competitividade aqui vai ser sempre alta, que aí, aqui no Brasil aqui tem, meu, inúmeras equipes aí que acabam revelando atletas a rodo e fazem um belo trabalho ali com os atletas. Então, acho que o momento do futsal é você dar espaço para quem está querendo agregar cada vez mais.
está querendo agregar no nosso esporte, está querendo agregar de alguma forma, você dá espaço porque o futsal vai andando e vai andando. Eu espero muito, eu sei que é uma luta muito, não só minha, de outros atletas, o futsal seja cada vez mais profissional, e o futsal vem sendo mais profissional a cada momento, porque, meu, tem famílias, cada atleta aí tem tua família, tem teus deveres, tuas obrigações ali, mas o futsal ser cada vez mais profissional, e espero um dia voltar a ver, né? Porque já teve outros tempos de estar na TV aberta. Eu acho que o esporte tem que estar nosso esporte tem que estar na TV aberta. A gente tem que brigar assim para ele estar num horário de sábado, no horário de domingo, no horário de, não, antes muito, a gente falava muito de horário de segunda-feira ali, né, das transmissões, e a gente tem um horário bacana ali, até que tem algumas equipes ali, algumas cidades que tem um esporte claro e tem aí os investimentos e tem os horários bons assim para a torcida, para o torcedor e para quem não conseguir estar longe da cidade e tá sentado no teu sofá e tá assistindo o futsal. Então, é de estar quem tiver que agregar e tá aberto para o futsal abrir um pouquinho mais essa parte aí, quem tiver agregando e for agregar cada vez mais, está aberto para ajudar o nosso esporte a crescer cada vez mais. Bom, a gente comentou sobre. Eu te fiz essa pergunta sobre o atual estado do nosso futsal, o que é que você acha? E já vou linkando, cara. Você tá com 36 anos de idade, né, Henrique? E a gente tava comentando aqui, né, antes de voltar pra gravação. Eu falei, cara, eu já vou deixar bem claro pra galera da gravação aqui, gente, eu não quero aposentar o Henrique, não, pelo amor de Deus. O cara aí tá bem fisicamente, o cara é um fominha de treino também. A gente fala do Cassiano, né, fominha do futsal, mas aí tá aí um exemplo mesmo de fominha de treino, que é o Henrique, né? E é um exemplo disso em toda a sua carreira. Mas, cara, já tá pensando já no pós-carreira, já tá imaginando mais ou menos daqui quantos anos pretende jogar ainda em alto nível, ou até quando estiver bem, você ainda não tem não estipulou nada, né, de meta, de idade, alguma coisa. E, cara, o que é que tu pretende fazer no teu pós-carreira? Pretende ser um gestor de futsal, até para ajudar muito nessa questão do extra-quadra, da nossa modalidade, de fortificar mais a nossa modalidade? Ou pretende ser um treinador, ou também não pretende ser mais nada na modalidade? Quer, tipo assim, descansar literalmente com tua família, aproveitar mais a família, né? Como é que é essa tua transição de final de carreira aí e principalmente pós-carreira? Olha, eu não pensei não penso, não coloquei data, óbvio que não, mas vou jogar até os 37, 38, não coloco, eu vou até o meu corpo permitir, porque eu amo esse esporte, amo, é um esporte sensacional assim. Espero jogar mais 4, 5 anos aí, em alto nível, e se o meu corpo permitir, lógico. Então, quanto ao tempo ali, não coloquei metas ainda. E, meu, eu venho trabalhando faz algum tempo, assim, eu acho que eu vou continuar no esporte, vou continuar dentro do futsal, mas aí tem alguns momentos ali que algumas coisas acontecem com alguns amigos em outras equipes ali, que aí te deixa chateado, você fala, meu, não sei como que eu não sei se eu aguentaria é, essa esse lado, eu não sei se eu teria estômago, se eu não já também pegaria, se eu não pegaria minhas coisas e iria embora também, enfim. Então, eu vou criando, estou criando, eu acho que é mais coragem de viver ainda dentro, continuar dentro do futsal, mas não é uma coisa decidida ainda. Não decidi, não bati o martelo dentro do meu coração ainda de falar, não, é isso que eu quero após meu pós-carreira, eu vou continuar dentro do futsal. Então, fora do esporte, já tenho algumas coisas programadas, mas dentro do futsal, que é uma coisa que eu gostaria, eu não coloquei ainda dentro do meu coração. Dá para viver do futsal hoje em dia, Henrique? Ou ó, muito perrengue ainda, cara? Meu, olha, eu sou um atleta que é, eu fui passar, não posso falar que é o auge da minha carreira, mas é, minha meu primeiro time grande assim foi no Brasil Quirim, que era em Sorocaba, né? Então, é,
eu passei alguns perrengues, assim, passei muitos perrengues, é o que eu falo, assim, de o cara ser abençoado, que eu acho que eu sou muito, mas de o cara ter privilégios, assim, eu sou privilegiado por algumas coisas. Então, hoje dá muito, assim, mas eu passei muito, muito de, tipo, você ir para algumas equipes e ficar 3 meses sem receber. Pô, e tu, pô, 3 meses sem receber, você fala, pô, não, é 3 meses sem receber que você não sabe quando vem esse quarto mês, você vai receber 15 dias, 20 dias trabalhados só. Então, essa época, acho que essa época tá ficando bem para trás, assim, né? As equipes estão tudo estão tentando e monitorando tudo para se organizando melhor e tá pagando todos os atletas. Então, hoje as coisas estão bem organizadas, se organizando cada vez mais, né? De as equipes não deixar isso acontecer. Então, tu consegue viver, consegue ser a tua profissão agora, o futsal. Bom, a gente vai para nossa fase final agora, né, Henrique, da nossa conversa, cara, e que papo, viu, cara? Que papo, eu vou poder te agradecer no final, ali nas considerações finais. Mas, cara, a gente tem dois quadros aqui muito interessantes do nosso podcast. O primeiro é o bate-pronto, né? Depois tem o segundo quadro que eu vou dizer no final um pouco de surpresa, né? Geralmente alguns atletas e ex-atletas ou treinadores, né? Falam que fica em saia justa, mas não é. Mas você vai entender um pouco mais, é algo bem tranquilo. Bom, Ah, rapidinho aqui de bate-pronto. Cara, qual é teu ídolo no futsal? meu ídolo? Sim, Falcão. Falcão. Falcão dois, Falcão e Simi, porque eu jogo, pô, falar desse cara é meio, mas o Simi, assim, não era nem, hoje não é da minha da minha posição, assim, mas quando eu comecei, assim, eu gostava muito do Simi, eu até uso o número 11 por causa dele, assim, e, pô, tive uma ocasião agora de jogar um jogo em São Paulo, e, pô, esse cara é fora do sério, assim, tanto de jogos que eu já fui assistir esse cara, e, pô, eu chego no ginásio, eu chego atrasado, um pouquinho atrasado, tá quase todo mundo já pronto, e minha roupa tava lá no vestiário. Eu faço questão de contar isso, muito. E, pô, eu olho o número 11. Aí eu olho pro lado, eu falei, aí chamo o dono do time e falei, poxa, a 11 é do Cime. O cara, não, ele que jogou aí. Eu falei, quem? Aí eu atravessei o vestiário, falei, Cime, toma. Aí ele já tava vestido, ele, não, para, negão, o momento é teu. Eu falei, não, não tem momento, é teu. Qual o tempo que eu tiver no futsal e se tiver no vestiário, a 11 é tua. E depois eu vejo qual camisa eu vou pegar. E ele, não, pega a 11. Eu, não, não vou pegar. Aí ficou ele, não, não vou trocar. Eu falei, tá, então eu vou ficar assim. Aí ele foi, pegou a 11. Eu falei, esquece, eu uso a 11 por causa de ti, pô. Tá maluco? O negócio de eu vou ser o 11, o momento é meu. Não, o momento não é o meu. O momento vai ser sempre teu e as outras opções que eu pego lá e pronto. E aconteceu esse episódio, então por isso que eu faço questão de contar e faço questão também de falar que ele é um dos caras que eu sempre admirei e, tipo, tudo que ele fez dentro do Corinthians, então, meu Deus. Um grande abraço ao Cime, né? Nos deve a reunião o Cime. A gente só dá para agendar, mas também será um bate-papo, que o cara também tem história, hein? O tal do Cime tem história na modalidade. E aí, vou até preparar uma reunião, viu, Henrique? Com ele umas 3 horas, no mínimo. Esse aqui, Porque esse pode... homem, o que ele já fez de chover lá no Parque São Jorge, meu Deus do céu, então, Caramba. Bom, um jogo inesquecível, cara, que você tem na sua mente, que te marca muito. olha, eu vou ser muito intrometido aqui, hein, mano. Eu posso falar de 2018 ali, quando eu faço 3 gols na final contra o Magnus, mas a final da Liga agora, o meu praticamente o último jogo com o Corinthians ali, que foi uma coisa muito. Foi quando o juiz apitou ali o final do jogo, meu Deus, coração, eu pensei que o coração ia sair pela boca. E aquela torcida, né, cara? Uma loucura. Imagina a volta de vocês, né? Oh, meu Deus do céu, não dá nem para contar. Foi uma alegria tremenda, assim, mas foi colocar a nossa torcida, né, por separar ali o espaço. Separaram ali o espaço para a nossa torcida, e a torcida fez uma festa incrível. Eu tenho gravado esse vídeo que a TV pegou ali, que eu acho que deu, sei lá, não sei quantas pessoas, se deu 50, enfim, 50 ou 100 pessoas, mas foram, meu Deus do céu, fizemos uma festa incrível.
A gente fala de jogo inesquecível, mas também tem um jogo para esquecer. Qual o jogo que você queria descartar na tua mente, cara? Que tu, só de lembrar, dói até Esse, hoje. esse da final da Libertadores. É, cara, dói pra caramba. Um gol inesquecível que você tem. O gol inesquecível para mim foi o gol contra o Foz. Foi um gol bonito que eu fiz ali. Eu acho que foi não sei se foi nas quartas ou nas oitavas da liga, mas foi um gol bonito. Eu acho que é um dos gols mais bonitos que eu fiz ali. Um título inesquecível, acredito que seja a Liga, né? Ou não? É a liga do ano passado, inesquecível. Um título que você almeja tanto ainda e que ainda falta conquistar. Eu vou te falar que vai ser sempre o próximo, mas eu sou muito assim, vai ser a liga desse ano. Era a Libertadores, agora a liga desse ano. Que eu acho que a gente É. tem totais condições de buscar e é uma coisa que eu quero buscar e eu quero conquistar com esse clube. Você falou de um craque do futsal, né? Que você tem como referência. Mas se você tivesse que pontuar hoje um craque hoje, atual, qual você apontaria como um dos caras que tem chamado muito sua atenção? O Lino, eu acho que o melhor atleta do Brasil aí é o Lino. O Lino vem fazendo coisas. Eu tive várias vezes ali de estar enfrentando ele, de estar marcando ele individualmente. Era um cara que dava trabalho e eu sempre falava, meu Deus, dia de clássico eu já sabia que eu ia voltar para casa com o adutor todo doendo, porque tu não sabe para onde que ele vai. A cintura do homem, o homem não tem cintura, então, para mim, o melhor atleta no momento aí, e vem por algum tempo aí fazendo o que vem fazendo, é o Lino. Um treinador, cara, que você tem um carinho, né? Que você considera como o melhor treinador da sua carreira. O André Bier. Grande André Bier. O que é que você gosta de fazer nas horas vagas, cara? O que é que o Henrique gosta de fazer, saindo um pouco dessa loucura do futsal? Meu, gosto muito, muito, assim, de estar com os meus amigos, né? Mas muito, assim, tipo, meu momento, tá brincando. Eu sou um cara que qualquer coisinha eu vou pegar no pé, então eu gosto muito, assim, não sei se é por ser filho único, mas eu gosto qualquer momento, assim, de eu estar com os meus amigos, estar falando, posso estar brincando de algum lance, qualquer coisa do futsal, mas eu amo estar com os meus amigos, amo, amo. Uma coisa que eu não negocio é de estar com os meus amigos. Sensacional. E uma frase, cara, que você carrega na sua carreira, que você leva para sua vida. Tem uma frase marcante na sua vida? Tem, abençoado. Que eu escrevi aqui. Eu me sinto abençoado pelas coisas que eu conquistei, pelas coisas que eu vivi dentro do esporte e até na minha vida. Sensacional. Bom, agora a gente vai para o nosso último quadro aqui, né? O segundo que eu lhe falei. Cara, a gente tem o costume de falar sobre. Eu acho que. Não sei se você já teve alguma experiência como treinador, né, cara? Não sei se você já teve, né? Apesar que Já, foi ali um pouquinho rapidinho ali, até dentro do próprio treino, às vezes, a gente pode acabar tendo isso. Cara, eu queria que você me escolhesse os cinco maiores jogadores, né, de todos os tempos, na tua visão. Vamos supor que agora você é o manager, né? tá. Então, você tinha que escolher o the best, os melhores de posição por posição, goleiro fixo, alas, né, pivô, etc. E o treinador, claro, né, para esse grupo estelar desses galácticos aí. Acredito que você jogou com muito cara bom, um cara fora da curva. Vai ser difícil, né, em alguns pontos, claro. Mas, cara, pode ficar à vontade. Eu queria que você escolhesse posição por posição, seus cinco melhores da história na visão do Henrique Viana. Eu vou colocar os cinco melhores que eu joguei. Pode Pronto. ser. Ó, goleiro, Thiago. Eu acabei pegando alguns goleiros aí que, meu Deus. Thiago, Guita, peguei dois meninos assim muito bons ali, o Obina e o Church, que foram, meu Deus do céu também, que deram títulos para nós, né? Pegando pênalti, enfim. É, Agora com o William também, meu Deus, o que o Lucas fez no ano passado também, piada, mas porque eu não posso deixar, não posso colocar todos em uma sacola e vem comigo, seria muitos goleiros, ia ser uma briga, tenho certeza, mas o goleiro que eu escolheria seria o Thiago, o meu fixo seria o Nenê,
por tudo que ele fez ali no dia a dia, o que eu já vi esse homem jogando, o que eu vi ele já marcando, que é uma coisa fora do sério, é uma coisa muito particular dele, né? Do atleta. Então, eu colocaria ali de que eu joguei Thiago, Nenê como fixo, de ala destro, meu Deus, ia ser uma. Olha, eu já peguei alguns ali, seria uma briga ali, Tatu, Xuxa, seria uma briga boa. O Caio, o Caio que eu não. O Caio é gelado no jogo. O Caio é gelado. Fácil, fácil escolher, né, Henrique? Fácil escolher os nomes. Olha lá. Olha, eu vou colocar o Xuxa. Eu vou colocar o Xuxa. E o Tatu também, o que eu vi o Tatu jogando também, piada. Eu devo estar esquecendo de outros ali, do Corinthians, mas aí eu passo pelo Caio também. Enfim, vou colocar o Xuxa. E aí, Thiago, Xuxa, outro ala. Não, você falou do Thiago, do, Nenê, do Thiago, goleiro, Nenê, Xuxa. Nenê, E Xuxa. agora, aí eu vou Faltam te dois. falar que é grande. Aí eu vou te falar que aí eu passei Jackson, Falcão, Matheus, o Rafa, que tá no Praia. Meu Deus do céu. Peguei o Renatinho. Olha, eu vou te falar, para nenhum deles ficar bravo comigo, Falcão. Acabou. Não vai ficar, não vai. Não Isso tem é. como. Eu ia falar, não, não vou colocar o Falcão, mas depois a galera vai ficar brava comigo, que eu já sei. Então, Falcão. Aí você se resolve, filho. Depois do Falcão, pronto. Não tem. Então, Falcão. Falcão, óbvio. E o pivôzão desse time aí? Eu vou colocar o Vander Carioca, que eu também tive o privilégio ali de pegar o Wilde, Betão, que você jogar a bola no Betão, o Betão falava, só empurra a bola lá para frente. E o Betão segurava de tudo que é jeito. Também tive o prazer enorme de ter amizade com o D9, com o Douglas, e também era um cara fora do sério. O Wilde, agora o Éder, meu, esses caras agora, tipo, fora de série, assim. O Davis, não posso deixar de falar dele, que é um cara que cheira gol. Esse cara aí eu vou te falar. A gente falava, ixi, quando se o homem tiver online, se ele ligar a chavinha, vai sair gol. Gol a gente sabe que esse homem vai dar. Então, em alguns momentos ali, ele tava quebrando no jogo, mas daqui a pouco ele vinha 1, 2. E, pô, não posso esquecer desse cara, né? Então, eu vou colocar, e como um dos meus ídolos também, o Simi. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar nenhum jogo oficial com ele, mas eu vou colocar o Vander, porque o que o Vander fez também, pô, tive o privilégio de dividir o dia a dia com ele. E o treinador desse time galáctico aí? Um Ah, treinador que você. essa bomba aí eu jogo pro Bié, né, meu? Foi o treinador que eu mais tive, tive o tempo ali, 4 anos com ele ali de aprendizados, convivendo diariamente ali, me enchendo o saco, que ele me enchia o saco. Meu Deus do céu, o bicho para me encher o saco. E o Bié, não tem como não colocar ele. Bom, cara, eu quero te agradecer. Henrique, estamos finalizando, né, essa reunião. Cara, obrigado. A nossa reunião aqui, né, na gravação, vai tá uma numeração, mas a gente ficou praticamente quase 2 horas. Obrigado, cara, por essa resenha. Obrigado por esse momento único. Se eu já era seu fã, agora fiquei mais ainda, né? Parabéns por essa simplicidade, por essa humildade, né? O cara saiu do treino correndo para casa para estar na reunião, cara. Deixar isso muito bem claro. Cassiano depois. Ah, mas não, depois eu me resolvo com ele. Pode deixar que depois eu me resolvo com ele. Mas, cara, obrigado, cara. Obrigado de coração. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido, né, de acordo com as suas expectativas. E, cara, pode ter certeza que esse episódio 31º, né? Número 31, será um episódio também marcante como os outros foram. E minha honra, cara, a você e minha gratidão eterna. Não, obrigado pelo convite. Foi bacana aí a entrevista, bater esse papo contigo. Eu acho que nem levo muito como entrevista, foi um bate-papo bem bacana aí. Falar um pouquinho do Henrique, falar um pouquinho do nosso futsal. É sempre importante estar agregando de alguma maneira. Bom, e para você que acompanhou nossa entrevista completa,
Acesse aí o nosso Instagram, Futsal Esporte Clube. Acesse também. Agora a gente está no TikTok, né? A gente, menos de uma semana, cara, bateu 1.000 pessoas já no TikTok. Coisa rápida, coisa linda. E estamos chegando aí nas outras mídias, TikTok, Facebook. Já temos 1.000 pessoas também já no Facebook. Estamos chegando nas grandes plataformas aí com o melhor conteúdo do futsal nacional e mundial. Então, muito obrigado a você. Essa reunião foi com o Henrique Viana, jogador do Jack Crona, né? Fixozaço aí, Jack Crona, né? Olha lá, ó, mostrando o vasinho lá do Jack Crona, né? E obrigado você que acompanhou até o final. Curta, comente, compartilhe, indique esse canal para os amantes da modalidade. Eu te agradeço por você ter ficado aqui. Me chamo Kaique Novaes e esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial para você. Até uma próxima e Abraço. valeu!